A promessa de compra e venda é uma espécie de contrato preliminar, mas que possui grande importância numa negociação imobiliária. E o corretor de imóveis precisa conhecer bem as características e particularidades deste documento. Para abordar a promessa de compra e venda em detalhes, recebemos no programa de hoje o especialista em direito imobiliário, Hamilton Quirino. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aqui para dar alguma contribuição. Muito obrigado. Inicialmente, explica para o corretor de imóveis o que representa a promessa de compra e venda na prática. A promessa de compra e venda na prática é um instrumento preliminar, é um instrumento que é feito geralmente para uma posterior escritura definitiva. No instrumento preliminar, que é a promessa de compra e venda, são estabelecidas as condições do negócio, o preço, a forma de entrega, para saber se há algum gravame como hipoteca, penhora, anticrese, estado civil das partes, se está inventário concluído, no caso de imóvel em inventário. Então a promessa de compra e venda é um esboço, é um projeto, é um planejamento daquilo que vai ser efetivamente o negócio. Em suas aplicabilidades, quais as diferenças entre promessa de compra e venda e escritura definitiva? A promessa de compra e venda, como eu disse, é um instrumento preliminar. Ela vai estabelecer as condições do negócio. No caso da escritura definitiva, ela transfere a posse, o direito e a ação. A definitiva é que dá efetiva realização do negócio. Que realmente dá efetividade ao negócio. É que transfere a posse, o direito e a ação do imóvel. Hamilton, quais as principais cláusulas que devem constar neste contrato preliminar? A forma de pagamento, a forma de entrega do imóvel, que pode ser um prazo, né? Pode ser estabelecida uma multa, se há algum gravame, como que deve ser baixado, né? As providências que devem ser tomadas para poder possibilitar que a escritura seja feita sem problema. Quais as certidões devem ser tiradas, tudo isso deve ser esclarecido na promessa de compra e venda. E quais as diferenças entre notas promissórias pró-solvendo e pró-soluto? A nota promissória pró-solvendo é vinculada à promessa de compra e venda. A nota promissória pró-soluto é um instrumento autônomo, é um título autônomo. Ela sendo vinculada, que é a promissória pró-solvendo, ela está vinculada ao próprio negócio. E depende do seu pagamento, depende do pagamento dessas promissórias pró-solvendo, a efetivação do negócio através da escritura pública. Então o imóvel continua respondendo até o final. Já na definitiva é dada a quitação sempre, mas muitas vezes não há quitação do preço. A quitação se faz através de notas promissórias pró-soluto que têm plena autonomia. Podem ser descontadas no mercado, podem ser negociadas, tudo mais, mas o imóvel já está vendido. Então o imóvel não responde mais para aquela dívida, quer dizer, responderá, mas como qualquer outro bem poderá responder. É importante o registro da promessa de compra e venda? A diferença é quando o contrato é feito por instrumento público ou particular? Não é só importante, como é obrigatório, é indispensável. E ele pode ser feito tanto na promessa e principalmente tem que ser feito na definitiva. Na promessa também pode ser feito e deve ser feito. Agora, o instrumento particular, embora o Código Civil preveja o registro, mas a Lei de Registros Públicos contém alguma restrição ao registro do instrumento de promessa quando é particular. Após formalizada a promessa de compra e venda, existe a possibilidade de rescisão ou trata-se de um contrato de caráter irrevogável? Ele pode tanto prever a cláusula de rescisão, no caso de não pagamento, por exemplo, no caso de não cumprimento de uma das obrigações, como pode ser feito em caráter irrevogável e irretratável. Essa é a fórmula melhor, né? Caráter irrevogável e retratável, ainda que faltem parcelas a serem pagas, para poder dar mais segurança ao contrato. Eventualmente, não havendo cumprimento, acabará sendo feita a rescisão pela via judicial. Mas o contrato em si, ele pode ser sempre feito em caráter irrevogável e retratável, que aí o sinal dado, ele vai ter um caráter de confirmação. Vai ser um sinal de confirmação e não um sinal de penitência, um sinal de arrependimento. No caso de uma escritura, por exemplo, que há quitação plena, mas que por alguma razão não pode ser feita a escritura definitiva, nesse caso, então, ela será promessa irrevogável e retratável, porque já houve pagamento do preço. Às vezes acontece por alguma razão que não pode ser feita a escritura definitiva naquele momento, mas o preço já foi quitado. Então, nesse caso, ela é plenamente irrevogável e irretratável. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. O corretor, ao orientar o seu cliente, ele deve estar atento, né,
a todas as questões para evitar problemas para ambas as partes. E, muitas vezes, um simples sinal de princípio de pagamento, que é quando se fecha o negócio, muitas vezes ele deve ser feito através de um instrumento público de promessa de compra e venda, principalmente quando o negócio é de alto valor. Então, em vez de um simples documento particular, né, sendo um negócio de alto valor, é preferível, muitas vezes, fazer já a promessa de compra e venda, que pode ser registrada, etc. Por exemplo, um negócio de 5 milhões de reais e o sinal é de 1 milhão. Eu não faria um simples instrumento de sinal de pagamento, faria já uma promessa de compra e venda. Obrigado pela presença e pelas informações, Hamilton. Eu, novamente, agradeço, me sinto honrado por esse convite, estar aqui no Cresce, contribuindo um pouquinho com os corretores de imóveis e o público em geral. Corretor de imóveis, obrigado pela audiência e não deixe de assistir os outros vídeos da TV Cresce Rio, com temas relevantes para o seu cotidiano profissional. Um grande abraço e até a próxima!